Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Solamento Podcast. E hoje nós temos convidado. Mas antes de apresentarmos o nosso convidado, um aviso importante. Hoje nós iniciaremos uma série sobre o fim dos tempos. E esse é o primeiro episódio da série sobre o fim dos tempos, obviamente que será baseado no livro de Apocalipse. Teremos que falar um pouquinho sobre o livro de Daniel também. Mas antes, por favor, se apresentem aí à mesa fixa, depois nós apresentaremos nosso convidado. Bom dia, pessoal, aqui é o Christian e hoje é o dia que seremos macetados pelo Apocalipse. Bom dia, salve galera, Lucas Castilhos, e eu assisti muitas vezes Deixado para Trás. Deixado para trás. Saudoso. Acho que isso tinha que ser passado na tela quente. Na tela mais quente. vezes. E hoje nós temos nosso convidado. Muito pedido aqui Muito no podcast. pedido, foi pedido Muito, nos comentários, exatamente. nas outras postagens. Ele que é pai, é avô, é teólogo, colega de ministério, escritor de comentário bíblico de 1 Coríntios, e já está sendo outros aí, eu estou sabendo. Arrasta pra cima. Isso. Olavo Ribeiro, uma salva de palmas. O homem, muito bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês. E é isso aí, o Olavo então hoje topou o desafio de participar do nosso podcast. Hoje é um podcast mais sério, né? Não dá pra fazer... Não, o reverendo Olavo aí não tá brincando. E a gente convidou o Olavo para a gente começar então essa série, ter a honra, né, de começar essa série a respeito do Apocalipse, ou do fim dos tempos, na real, né? Onde vai ser falado bastante a respeito do livro de Apocalipse, enfim. E nós vamos fazer essa série, não ela sequencial, né? Vai ser de acordo com a nossa vontade, né? Porque quem manda Isso, nós, a gente vai gravar esse primeiro episódio e não sabemos quando será o segundo. Sem pressão, né? Sem pressão. Outros assuntos serão... Mas se vocês querem que aconteça logo, compartilha bastante que a gente vai saber que fez sucesso. Aí também já faz uma pressão na gente para gravar o próximo, né? Então, a gente vai gravar outros conteúdos, né, no meio aí, enfim, mas a gente vai dar sequência. Prometemos que haverá sequência, né? Porque um episódio só é muito pouco para falar a respeito de tudo que se fala. É um conteúdo muito interessante, né? As pessoas têm sede de aprender sobre isso e não tem como a gente esgotar o livro de Apocalipse e Daniel também, né? Num episódio só de 1 hora e pouco. Então, aguardem, teremos mais. E como as pessoas querem saber mais sobre isso, mas ninguém quer saber a nossa opinião, a gente trouxe o Olavo aqui para falar a respeito todas as dúvidas. Todas as dúvidas do Apocalipse. Inclusive, já no final aí, deixa a tua dúvida a respeito do livro de Apocalipse, do fim dos tempos aí, que nós vamos mandar tudo para o Olavo responder para nós. Tudo. Vai ser uns shorts aí no nosso Instagram, ele vai responder as perguntas dos ouvintes. Todas. Legal, acho que para a gente começar seria legal nós fazermos assim uma introdução ao livro de Apocalipse, né? Fazer talvez assim um panorama geral, falar um pouquinho sobre o autor, né? Ter uma mínima discussão a respeito da autoria do livro, sobre os destinatários, a ocasião, né? Essas coisas eu acho que é só para a gente contextualizar, né? O pessoal assim a respeito do que se trata o livro de Apocalipse, né? Então quem quiser começar aí a respeito do autor, Olavo, por favor, começa aí. Autor, destinatário, essas coisas nós vamos acrescentando aquilo que a gente achar que deve. Ou não também, né? Basicamente, existem dois autores que geralmente os comentaristas atribuem o Apocalipse. Um é João, o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e, por exemplo, Justino Mártir, Tertuliano, eles identificavam João como sendo o autor do Evangelho, como sendo o autor do Apocalipse. Mas outros atribuem o Apocalipse a um outro João, ou João o presbítero, ou João também chamado de João o vidente por alguns, por causa das visões dele, né? E, por exemplo, Dionísio, que foi bispo de Alexandria, atribui, né, o Apocalipse a esse outro João. Na verdade,
existem algumas semelhanças e algumas diferenças entre o Evangelho de João e o Apocalipse. Então, por exemplo, em todo o Novo Testamento, é só no Apocalipse, no Evangelho de João e na primeira carta de João que se usa a expressão, a palavra logos, para se referir a Jesus. Então, isso faria com que Apocalipse e João estivessem, o João, autor do Evangelho, fosse o mesmo autor. Nos dois livros, em João e no Apocalipse, Cristo ele é chamado de Cordeiro. Mas, por exemplo, no Evangelho de João, ele é chamado de... A palavra que João usa é aminos, para cordeiro. Em Apocalipse é arnion. Então, são duas palavras diferentes. E o grego de João, ele é melhor que o grego de Apocalipse. Então, alguns especulam que talvez, quando João escreveu o seu evangelho, ele usou um amanuense, que era um secretário que João ditava, e esse amanuense teria, então, escrito as palavras de João e melhorado o grego de João. Talvez pela idade avançada dele, nessa época... Talvez o amanuense fosse alguém que tivesse o grego como a língua primária, ou talvez até fosse um judeu que conhecesse melhor grego que João. Mas é bom dizer que tudo isso é especulação. Não se sabe, na verdade, exatamente quem é o João que escreveu o livro do Apocalipse. Eu acho que o mais importante é que o livro entrou no cânon cristão, independente de do autor, né? Qualquer que tenha sido o seu autor. Eu às vezes fico, não sei a palavra assim, mas eu acho meio inútil, né? Uma secundário. discussão, secundário, assim, uma discussão tão assim profunda, porque nós, na real, nós nunca vamos saber exatamente, a não ser que Deus revele no céu o real autor ali, né? E isso é uma questão secundária importante, como o Olavo falou, que nós temos acesso a esse livro, e é um livro que está na Bíblia, está no cânon, e nós devemos conhecê-lo tão bem quanto outros, né? Claro que entrar no Apocalipse, né? O Gordon Fee diz que é como... ele é bem diferente em relação ao Novo Testamento, né? De qualquer outra coisa, né? Ele fala que é entrar num estranho e bizarro novo mundo. E isso é verdade mesmo nos dias do Senhor dos Anéis e do Harry Potter, né? Porque ali vai ter, ao invés de narrativas, né? Ou declarações factuais ali, vai estar cheio de anjo, de trombeta, de terremoto, de bestas estranhas, dragões e poços sem fundos, né? Então, a maioria dos cristãos acaba escolhendo um caminho ou outro, né? Ou de simplesmente evitar o livro, ou de ter um interesse demasiado, né? E assim, que tudo que está acontecendo agora é tipo deixar isso para trás, né? Tudo que está acontecendo é o fim do mundo, né? Então, assim, até uma curiosidade exagerada a respeito do livro, e aí acaba nascendo um monte de coisa que não é o propósito, né, do João, seja qual for o João. Geralmente o novo convertido, o primeiro livro onde ele vai abrir é Apocalipse, né? Sim. Eu até estava hoje de manhã, antes de vir para cá, pensando assim, quando a pessoa recém se converte, talvez, sei lá, 90% das pessoas vai direto no Apocalipse, esse interesse demasiado, né, por entender o que seria o fim dos tempos, né, e não sei o porquê, muitas vezes disso, talvez curiosidade, enfim, e é um livro onde tu lê que parece essas histórias fantasiosas, né, mas, como tu disse, né, Francisco, o mais importante é que hoje a gente pode ter esse livro nas nossas Bíblias e tentar aprender com ele, né, assim como nos outros. Eu acho importante a gente lembrar, na interpretação do Apocalipse, existe todo um gênero literário chamado Apocalipse. Apocalipse, é isso aí. É um gênero literário que você vê no Antigo Testamento e no Novo Testamento e nos Apócrifos. E a apocalíptica, ela tem algumas características. Por exemplo, no caso da apocalíptica cristã ou Apocalipse, ela tem as suas raízes na apocalíptica do Antigo Testamento. Então nós temos trechos em Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarias, que tem essa característica desse gênero literário. A apocalíptica, ela é uma obra escrita em períodos de opressão ou de perseguição,
O que já fala um pouco sobre os destinatários, né? Exatamente. E ela traz uma linguagem enigmática e codificada. E visões fantásticas e reais e bizarras. Então, nós temos aí no Apocalipse besta com 10 chifres, uma mulher vestida de sol, etc. Mas isso é uma característica da literatura apocalíptica, não é uma característica exclusiva do Apocalipse. Muita gente pensa que só o Apocalipse é desse jeito, mas na verdade você tem todo um gênero literário, inclusive no Antigo Testamento, e que tem essa característica. E Apocalipse, ele é meio... O Apocalipse da Bíblia, né? Ele é meio único também porque ele mistura o gênero literário, né? Apocalíptica, vamos dizer assim, mas ele tem um conteúdo de carta e ele tem um conteúdo que é profecia. E aí, na hora da interpretação, é importante essa distinção, porque senão vai começar a nascer aquelas coisas que a gente ouve por aí que não tem nada a ver com... Interessante isso, porque essa profecia não é a profecia, tecnicamente falando, né? Não é a profecia de prever o futuro. Isso. Apesar de que ela pode prever o futuro. Sim. Mas a característica principal da profecia que a gente encontra em 1 Coríntios, em Atos, é trazer uma palavra pastoral, uma palavra de encorajamento para as pessoas que estão vivendo aquele momento. Então, a gente até pode entrar um pouquinho no propósito do Apocalipse, que era o de encorajar aqueles primeiros cristãos que estavam prestes a sofrer perseguição, e alguns já sofriam perseguição, encorajá-los com a visão de que Cristo é o Senhor soberano, que apesar de tudo, continua no controle de todas as coisas, que é a visão que a gente tem ali em Apocalipse 4 e 5, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas profecia nesse sentido de uma palavra de encorajamento, uma palavra pastoral para as pessoas que estão passando por um momento de opressão ou de perseguição. Eu acho que é legal a gente pensar um pouco nisso, porque da mesma forma que atrai algumas pessoas o Apocalipse e a sua leitura e talvez esse mistério todo que o cerque, ele também afasta algumas pessoas de uma ideia de não entendo ou de não percebo quão prático isso pode ser na minha vida no dia de hoje. Então a gente pode resgatar como a utilidade do leitor original, né? Assim como todas as cartas e todos os livros da Bíblia têm um leitor original e tem um objetivo e um propósito para o leitor original, que é, nesse momento de perseguição, estimular eles à adoração de Jesus Cristo. Jesus Cristo continua sendo o foco. Jesus Cristo aparece como todas as coisas convergem nele, tantas passagens do Antigo Testamento, que são citadas também, quanto o Novo Testamento e o estabelecimento desse reino dos céus, né? Que fala bastante do Apocalipse, de como talvez isso vá acontecer. E qual seria a aplicação para nós hoje? O que o Apocalipse é prático para a igreja que lê hoje, tirando esse aspecto todo de tentar descobrir, desvendar mistérios, chutar que a lua vermelha quer dizer que na festa das cabanas de Israel, sabe? Porque a gente tenta e tem a tendência de querer tentar achar tudo e querer datar tudo, como se a gente fosse ter o controle do que vai acontecer e criar uma sequência. Qual que é o aspecto prático do Apocalipse para a igreja nos dias de hoje? Eu acho que uma das primeiras coisas que o Apocalipse faz é uma crítica a todos os regimes totalitários que perseguem os cristãos. E hoje, por exemplo, nós temos alguns países no mundo em que Apocalipse 13 é uma realidade. Sim. Apocalipse 13 é o famoso capítulo que fala da besta, da perseguição aos cristãos e assim por diante. Então, por exemplo, um cristão na Coreia do Norte hoje é um cristão que está debaixo de um regime totalitário, de um ditador que pede adoração à pessoa dele, à figura dele, que era exatamente o que Domiciano, que era o imperador da época do Apocalipse,
e os imperadores romanos, principalmente os que vieram depois dele, exigiam. Então, para citar um primeiro exemplo, o Apocalipse seria uma crítica a esses regimes, né? E uma palavra de encorajamento para aqueles nossos irmãos que vivem nesses lugares. Mas tem muitas outras aplicações que a gente pode tirar. Eu acho que se a gente pegar, por exemplo, Apocalipse 2 e 3, que falam das cartas, né? Pegando só a primeira carta ali, que Jesus se dirige a Éfeso, a crítica que Jesus faz a Éfeso é que eles haviam abandonado o primeiro amor. Então, cada carta ali do Apocalipse, o Apocalipse como um todo, mas particularmente cada carta do Apocalipse, ela tem uma mensagem dirigida a nós hoje, né? A gente pode tirar várias aplicações, especialmente desses 2 capítulos que falam para as igrejas, né? Mas na verdade o livro todo ele é relevante para nós hoje. Eu acho que a forma de reverência como ele é escrito, né? A reverência ao Cordeiro, a Deus, eu acho que também é algo que a gente pode tirar de prático, né? Nos nossos dias hoje, a forma como a todo momento a figura do Cordeiro, da Trindade, do Espírito Santo, de Deus Pai, ela é reverenciada, né? Então a gente tem as imagens dos anciãos ali adorando, os anjos cantando. Então o Apocalipse ele é recheado, né, dessa visão de reverência mesmo, de uma postura de criatura diante de um Criador eterno e todo-poderoso, né? De adoração. De adoração mesmo, né? E eu acho que isso também é algo que a gente, às vezes, talvez até perde, assim, ao estar em contato com outros livros da Bíblia, né? Em Apocalipse isso é mais, talvez, um dos mais que mais tenha, né? Em outros também tem, mas... E aí a gente deveria levar isso sempre, ao nos aproximarmos da palavra, ao viver no dia a dia, a nossa postura deveria ser essa dessa reverência, de adoração a Deus, né? Então, às vezes a gente faz essa dicotomia de quando eu estou aqui, sei lá, no culto, na celebração, é um momento de adoração a Deus, né? Mas aí, quando eu estou em casa, aí eu posso agir de qualquer forma, porque não é um momento de adoração, né? Então, o Apocalipse, enquanto eu lia o livro em si, alguns comentários, ele me trouxe muito essa noção de adoração, de reverência, sabe, tem um Deus que, cara, as imagens que nós temos em Apocalipse de Deus, do Cordeiro, do Espírito Santo, elas são sinistras, assim, é um negócio que a gente não consegue, tanto que há tantas posições e debates a respeito do livro, porque é algo que não cabe nem no nosso imaginário, né? Então essa reverência, toda essa adoração a Deus, a gente deveria já dá ter mais latente em nós, assim. A primeira lição é de ler o Apocalipse com reverência e entender que ele nos leva a viver uma vida de adoração. Isso? É até uma das coisas que a gente anotou aqui para perguntar, né? Como que nós devemos nos aproximar do livro de Apocalipse, né? A gente falou um pouquinho sobre a questão da interpretação, mas quando a gente lê o texto, a gente deve ser literal, como que a gente deve se aproximar, né, do livro quando a gente vai ler, porque a partir da abordagem que eu adotar, eu vou entender de uma forma ou de outra forma, né? Então, como é que a gente deve se aproximar, né, do livro de Apocalipse, assim, que tipo de leitura, de interpretação a gente deve adotar? Fazendo um link aí entre a tua pergunta e aquilo que a gente estava falando antes, acho que a gente deve se aproximar do livro de Apocalipse com muita humildade, porque nós precisamos reconhecer que o Apocalipse é o livro mais difícil da Bíblia e que as nossas interpretações podem estar erradas. Então, a gente precisa, se tem um livro que a gente precisa estar aberto e ouvir outras opiniões e não ser dogmático, é o livro do Apocalipse. E o que torna o Apocalipse difícil é que quase tudo em Apocalipse é simbólico. Talvez com a exceção de que realmente João escreveu e teve as suas visões na ilha de Patmos. Tirando isso, estou exagerando um pouco, mas quase tudo mais é simbólico. E eu acho que uma das coisas importantes para a gente entender o Apocalipse é nós procurarmos entender qual foi a intenção do autor, aquilo que ele queria comunicar aos seus leitores originais.
Então, João não escreveu o Apocalipse como um almanaque. Não sei se vocês sabem o que é um almanaque, mas o almanaque, antigamente... Claro que sabe, é tudo velho aqui. Antigamente, o almanaque era um livro que trazia informação sobre tudo. E o Apocalipse não é um almanaque para satisfazer a nossa curiosidade sobre, por exemplo, se a guerra lá da Ucrânia ou de Israel é um sinal dos fins dos tempos, que Jesus vai voltar nos próximos 3 anos, né? Ou como disse aquela profetisa, nos próximos sábia, 5 anos. Muito sábia. Entre 5 e 10 anos. 5 e 10 anos vai acontecer. Não é esse o propósito. O propósito do Apocalipse, como a gente já falou um pouquinho, era encorajar os primeiros cristãos a permanecer fiel a Cristo num império que os perseguia e permanecer fiel diante das tentações da idolatria. Havia uma forte pressão para que eles adorassem o imperador romano e outros deuses, e havia uma forte pressão para que eles abandonassem a fé e outras tentações, né? Tentações, os cultos naquela época, pagãos, eles estavam muito associados também à imoralidade, né? E a gente vê isso em Apocalipse 2, Apocalipse 3 e outros textos de Apocalipse, mas nós temos que olhar para o propósito do livro, para o propósito original de João, naquele contexto do primeiro século, para aqueles primeiros cristãos. Eu acho que isso nos ajuda bastante a entender o sentido do Apocalipse. E a permanência e a perseverança dos santos, dos cristãos, nesse caso, então seria esse convite, por vezes, que nas cartas às igrejas, João faz a vitória. A vitória seria essa perseverança das igrejas quanto no meio de uma perseguição e de um mundo hostil. Isso existe uma promessa no final de cada carta ao vencedor. Essa ideia do vencedor é aquele que persevera, é aquele que permanece fiel a Cristo, como o texto já falou, com essa visão de adoração exclusiva, única a Cristo como único Senhor, e não ao imperador romano, que era a agenda de Roma naquela época. E essa é uma teologia comum, né, no Novo Testamento, da perseverança até o final. Paulo fala bastante a respeito de perseverar até o fim, né, enfim. É algo que também não é exclusivo de Apocalipse, né. E eu acho que é importante a gente também lembrar que Apocalipse ele está na Bíblia, né, e ele deve ser interpretado em harmonia com o restante de toda a Bíblia. Inclusive, muita gente acha que a Apocalipse é assim, meio que um negócio à parte, né? Fala sobre o futuro, mas eu não me lembro qual foi o comentarista aí que diz que dos 400 e poucos versículos que tem Apocalipse, 200 e alguma coisa, metade praticamente, são referências ao Antigo Testamento. Então tem muita coisa ali que o João, seja ele João, né, qual João for, o João que escreveu, faz menção ao Antigo Testamento, faz referência ao Antigo Testamento. Então ele olha para a história do povo de Israel, olha para a história como um todo para basear aquilo que ele está falando a respeito do futuro, né? Então isso é importante também de levar em consideração. Dos 404 versículos do Apocalipse, 278, isso dá exatamente 70%. 70%, ó. Contém uma ou mais alusões ao Antigo Testamento. Aí, ó. Então o Olavo não me deixou mentir. Quer dizer, deixou um pouquinho, que eu falei 50. É um pouco mais inflacionário. Tu errou na matemática. Peguei matemática, mas Você é pastor, tu não é físico, né? Tem que acertar a matemática. Contador. Aí fica legal a importância da gente entender e conhecer o Antigo Testamento. Sim. É que a gente muitas vezes a gente pega os livros da Bíblia separados, isolados. E isso é um erro. E a gente tem que entender a Bíblia como um todo. A gente tem que ler, desculpa se eu estiver errado, Olavo, me corrija, a gente tem que ler a Bíblia como um todo. Gênesis a Apocalipse. Sim. A gente não pode tirar
versículos à parte, capítulos à parte, livros à parte, e não entender o contexto onde ele foi escrito, no contexto do tempo, para as pessoas onde ele está sendo escrito, e da forma literária também que ele foi escrito, né? Então acho que esse é um erro que a gente comete desde o começo, talvez, da igreja, de tentar retirar, de tentar fazer segmentos dentro, às vezes até do próprio livro, e tentar interpretar só aquela parte, né? Então acho que a gente deve ler a Bíblia de capa a capa, né? Para a gente ter um panorama geral daquilo que a gente tá lendo, está estudando. A palavra mais importante na interpretação da Bíblia é a palavra contexto. Então a gente precisa sempre procurar entender qual é o contexto histórico e o contexto literário. O contexto histórico é o momento, né, do que aquele livro foi escrito, por quê. E o contexto literário é procurar entender o livro conforme o próprio autor estrutura o seu livro, a maneira como ele constrói os seus argumentos. Então isso se aplica a todos os livros da Bíblia e não é diferente para o Apocalipse. E já que a gente está falando, né, sobre essa questão de interpretação, né, super importante, e aí nós vamos usar algumas palavras aqui meio chatas, né, assim, que às vezes o pessoal fica achando, o que o cara vai falar de preterista, de futurista, mas a gente precisa, porque fazem parte da interpretação correta do livro de Apocalipse, né? Então, se a tua preocupação, caro ouvinte, é a de uma correta interpretação, uma correta aproximação do livro de Apocalipse, inevitavelmente vai ter que entrar nesse tipo de terminologia, né? Porque aí elas ajudam a organizar o raciocínio a respeito do livro de Apocalipse, do fim dos tempos, enfim, né? Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre as linhas mais comuns de interpretação, métodos de né? interpretação. Da Bíblia, que são pelo menos 4, né? Que são os mais assim, conhecidos, né? Que é a preterista, historicista, idealista e futurista. Então, não precisamos, assim, nos delongarmos, né, a respeito de cada um, mas é importante a gente falar um pouquinho de cada uma dessas, porque a partir dessa interpretação todo o restante do livro vai ser totalmente diferente, né? A interpretação do que aconteceu, do que não aconteceu, do que vai acontecer. Então, por favor, na ordem que desejar, pode trazer uma luz para nós, sobre cada uma delas. E se vocês tiverem algum comentário para colocar aí em cima, por favor. A preterista é aquela que vê o livro do Apocalipse retratando a queda de Roma, a queda do Império Romano. Então, é uma visão puramente do passado. Que já aconteceu. Então, que está ali, a maioria das coisas tudo já aconteceu. O problema com a preterista é que o nosso mundo atual ele não se parece com novos céus e nova terra. Realmente não parece. Verdade. A historicista, ela vê os eventos do Apocalipse se referindo a fatos históricos específicos e identificáveis. Então, essa é uma visão mais dispensacionalista. Dispensacionalista, por exemplo, ele vê cada igreja de Apocalipse 2 e 3 como um retrato de fases, de épocas da história, o estado da igreja, o estado espiritual, a condição espiritual da igreja ao longo da história. Essa é a visão historicista. A futurista é aquela que vê o Apocalipse se referindo principalmente a coisas que ainda vão acontecer. Então essa é uma visão que os pré-milenistas tendem a seguir mais, a ver o Apocalipse como algo que a maior parte dele, pelo menos, ainda por se cumprir. E a visão idealista é aquela que vê o Apocalipse como um símbolo, um retrato simbólico do conflito entre o reino de Deus e os reinos desse mundo. Então, o Apocalipse ele retrata a realidade entre a vitória de Cristo na cruz e a sua segunda vinda. E tudo que é retratado ali é visto de maneira simbólica
E a situação do primeiro século, ela simbolicamente se repete ao longo da história. São ciclos, né? São ciclos e são assim... O Apocalipse, ele é um retrato da condição humana. Entendi. E essa condição, ela acaba se repetindo. Então, por exemplo, quando... esse exemplo que eu dei da Coreia do Norte hoje, ela é um retrato, ou melhor, o Apocalipse, ele simboliza esse tipo de situação que foi se repetindo ao longo da história. Então, ele não é visto como um almanaque que você vai identificar pontos específicos, mas como algo mais geral, uma realidade mais geral, ela vai se repetindo ao longo da história. O almanaque jovem que está ouvindo é o Google de papel. Isso, exatamente. O Google em formato de livros, que nós tínhamos acesso, né? Havia o famoso Almanaque Abril, não sei se vocês são dessa época. Sim, eu sei. Abril. E todos os anos a editora Abril lançava o almanaque atualizado, Pesquisava com as mais população, diferentes informações cidades, dos países. que você imaginar. Era o Wikipédia quase, né? o Tipo, Wikipedia. procurava Só que o Wikipedia informações é específicas de algumas mais coisas. confiável do que o Wikipedia de verdade, que qualquer um edita. Esse não dava para editar, né? Não dá para editar. Tá, e aí, Olavo, tu citaste aí Tu citaste, hein? A questão do pré-milenista, né? Eu acho que também precisamos entrar um pouquinho nisso, porque também vai interferir diretamente. Além dessas posições, então, a respeito do livro em si, né? Que nós falamos aí, essas 4 posições, nós temos também, pelo menos 3, né? Vamos ficar nas 3 aí a respeito do milênio, né? Que o Apocalipse vai tratar dessa questão ali também do milênio. O que é o milênio, né? Já aconteceu, vai acontecer, já está acontecendo, né? Então, e nós temos pelo menos 3, né? Que é o amilenismo, o pós-milenismo, vamos na ordem, né? Amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Então também precisamos explicar um pouquinho sobre isso, essa parte mais teórica eu sei que é um pouco mais chatinha, né? Mas a gente precisa, porque depois que a gente entrar aí nos bichos loucos, isso vai fazer diferença O legal é que o Olavo até citou no meio dessas interpretações, né? Que alguns deles, eles influenciam como é que vai ser, dependendo qual deles tu adota, vai ser a tua posição em alguns pontos ali. Ele até falou que a futurista é uma percepção dos pré-milenistas, né, a mais adotada pelos pré, e inclusive, como citado no Lucas na abertura, futurista, não existe nenhuma visão tão boa quanto a futurista para fazer um filme. Não, isso, deixados para trás, ele trata como se os negócios fossem acontecendo. As 2 testemunhas estão lá cuspindo fogo, loucura. Mas é sensacional. Não tem um filme... Tu imagina fazer um filme com a tecnologia que nós temos hoje do Deixados para Trás. Ia ser top. Lê o livro, né? Para quem lê o livro, né? Não é da época do filme, já leu toda a série. Eu li toda a sésérie, cara. Quem leu toda a série... Não tem nenhum que seja tão... O que eu posso dizer, como ficção, é ótimo. Como ficção é maravilhoso mesmo. Olá, antes de tu entrar na parte do milênio, desses métodos de interpretação que nós citamos 4, qual que é hoje o mais aceitado, hoje o mais popular dentro do nosso meio? Eu acho que o mais popular hoje é o futurista. É o futurista. Eu acho que esse é o que está mais presente na cabeça das pessoas. Eu acho, inclusive, quem assim não tem nunca foi muito a fundo no livro, naturalmente tem essa perspectiva futurista, né, do que aquelas coisas que estão em Apocalipse pelo nome, né, revelações, né. Mas também, de repente, pelas denominações, seguir, por exemplo, os pentecostais, os batistas, os presbiterianos, nesse meio vai ter uma interpretação diferente também, né, ou os pentecostais são mais futuristas, talvez. Os presbiterianos são mais, sei lá, históricos. Estou só chutando a esmo aqui, né? Mas hoje, então, o mais que está mais na cabeça das pessoas é o futurista. Acho que na maioria das pessoas... Eu acredito que sim. A própria palavra Apocalipse, né? Ela está associada ao fim. Apesar de significar revelação,
todo mundo quando fala de Apocalipse já pensa no fim do mundo. Apocalipse, O fim dos tempos. na cabeça das pessoas, é o fim do mundo. E na nossa também, tendo que essa série aqui é o fim dos tempos, Isso aí, não é Revelações. Nós vamos ter que pegar a capa do Deixados para Trás e botar os nossos rostos lá. Né? Mas enfim, então podemos já entrar na parte ali do É só definir o que é milênio, né? Não vamos falar muito a respeito do milênio, mas só sobre as posições a respeito do milênio, né? A questão do milênio, o único lugar da Bíblia que fala do milênio é Apocalipse 20. Então é muito interessante porque são poucos versículos, e não é nem todo o capítulo 20 de Apocalipse. Então é um tema que ali acabou tomando uma proporção, digamos assim, muito grande, se você considerar o número de vezes que o milênio é citado na Bíblia, né? No caso, só no capítulo 20 de Apocalipse. Então nós temos o pós-milenismo, pré-milenismo e o amilenismo. Posso fazer nessa sequência aqui? Pode ser. Então o pós-milenismo, ele é aquela ideia de que o mundo ele irá se converter aos poucos e o milênio ele virá naturalmente, como resultado da conversão, das conversões das pessoas. Então não vai acontecer nenhum cataclisma, não vai acontecer nada de catastrófico, e o mundo vai melhorando, as pessoas vão se convertendo, e para ter assim, para dar o toque final, Jesus volta e estabelece A cereja do bolo. isso, seu reino. Isso para nós pode parecer uma coisa estranha, né? Mas essa foi a posição da igreja durante muitos séculos, principalmente se você considerar, por exemplo, que a igreja católica, depois da conversão de Constantino, a igreja católica ela teve um domínio, ela teve uma hegemonia muito grande por muito tempo, e as pessoas tinham a percepção de que as coisas estavam melhorando, de que o mundo estava progredindo. E essa também foi uma ideia meio alimentada pelo iluminismo no século XVIII, a ideia de que o mundo estava melhorando. Tanto é que o pós-milenismo ele foi muito popular até o final do século XIX. O que acabou enterrando o pós-milenismo foram as duas guerras mundiais no início do século XX. E o pós-milenismo, então, ele enfatiza que Cristo ele já reina hoje. Ele se baseia muito nas parábolas de Jesus, que falam de um crescimento paulatino do reino de Deus. Por exemplo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Cristo vai voltar assim que a grande comissão for cumprida, e assim por diante, né? Então, esse basicamente seria o pós-milenismo. As coisas vão melhorando, 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 as pessoas vão se convertendo e Jesus volta. O problema do pós-milenismo é que ele é excessivamente otimista. Um dos problemas dele, né? Mas ele tem alguns aspectos positivos também. Por exemplo, que o reino de Deus é uma realidade presente. Ele encoraja que a gente trabalhe para Cristo. Ele tem uma visão, nesse sentido, o otimismo do pós-milenismo, nesse sentido, ele é bom, porque ele nos faz acreditar que mudanças são possíveis. Mas quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê que o mundo não está melhorando. Eu ia dizer que não me parece que está, né? O que me parece escapar do pós-milenista é que a narrativa ali de Apocalipse, enfim, a narrativa bíblica, ela parece ir para um caminho onde nós vamos viver uma crise e não um despertamento espiritual, né? Antes de Jesus voltar, enfim, né? Então me parece meio contra o caminho natural da interpretação bíblica, né? Até de Apocalipse, assim. Realmente faz sentido a gente tentar imaginar e ver que essa é uma visão nossa hoje. Né? Sim, porque anos como atrás estava melhorando. A igreja, por vezes, essa era a percepção do tipo, a igreja como um agente transformador através do evangelho,
e pregando o evangelho vai transformar o mundo à medida que ou todos serão convertidos ou o mundo será um lugar melhor. E como isso talvez fizesse parte de uma esperança, de uma expectativa da igreja na história, mas que hoje a gente olha para trás e vê que acabou não se cumprindo porque há uma piora também. Ao mesmo tempo que tem períodos de melhora, a gente está vendo pelo menos nos Falhamos. 30, 40 anos Terrivelmente uma falhamos. significativa. Né? Podemos dizer que a igreja antiga tinha mais esperança do que a gente. Era melhor que nós. O pré-milenismo, Cristo voltará depois de um período de tribulação e ele reinará literalmente por 1000 anos. Então essa é uma diferença do pré-milenismo com as outras. Ele faz uma interpretação literal De 1000 anos. de 1000 anos. Mas dentro dos prés também tem gente que não acha que esses 1000 anos é literal, né? Um período determinado, não 1000 mesmo, né? A maioria dos pré-milenistas acreditam que é 1000 anos. 1000 literal. Isso, 1000 literal. E olhando especificamente para Apocalipse 20, ali fala de 2 ressurreições, né? Sim. A primeira ressurreição, a segunda ressurreição. O pré-milenista interpreta como sendo 2 ressurreições literais. O amilenista, a primeira ressurreição é espiritual, simbólica, e a segunda ressurreição seria literal. Para o pré-milenista, o Apocalipse ele é cronológico. Então você lê capítulo a capítulo do Apocalipse e ele é linear. O que significa isso? Que cada capítulo vai avançando cronologicamente. E essa é uma outra diferença de uma visão, digamos assim, mais milenista, entre aspas, que vê o Apocalipse como cíclico. E o pré-milenismo, ele também foi adotado por muitos cristãos, principalmente nos 3 primeiros séculos da era cristã. Então, por exemplo, Irineu, Papias, Justino Mártir, Tertuliano, eles eram pré-milenistas, eles acreditavam que haveria um milênio literal. E isso começou a mudar quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império, né? Enfim. E hoje eu acredito que o pré-milenismo ele é bastante popular. Né? Existem 2 tipos de pré-milenismo, falando assim, grosso modo. O pré-milenismo histórico, ele é interessante, né? Ele é pós-tribulacionista, e o pré-milenismo dispensacionalista, que é pré-tribulacionista. Aí nós vamos entrar numa outra seara aqui, né? Mas existe uma diferença entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Qual é o aspecto positivo do pré-milenismo? Que o pré-milenismo ele tem uma visão pessimista da humanidade. E ele nos dá uma interpretação mais simples de Apocalipse 20. São 2 ressurreições literais, ponto. E Jesus vem um arrebatamento primeiro, mas não chega até a terra, né? Na visão pré-milenista, e arrebata a igreja depois de um período de tempo da tribulação. Acontece um arrebatamento daí... Esse que se fala do arrebatamento secreto, entre aspas? Assim? Não é secreto, mas ele é um primeiro arrebatamento e depois de um tempo tem um outro arrebatamento. Sabe que quando a gente começa a examinar mais de perto, a gente começa a descobrir que tem várias posições dentro da posição, né? Eu não sou especialista, mas eu vou supor aqui, né, que o pré-milenismo histórico, que ele é pós-tribulacionista, ou seja, a igreja passa pela tribulação, e aí Jesus volta. Eu creio que ele tenda a não interpretar o arrebatamento da mesma maneira que o dispensacionalista. O dispensacionalista, ele crê que Jesus vai voltar antes da tribulação, então aliás, o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação e depois Cristo volta no final da tribulação. Esse é o pré-milenismo dispensacionalista. O aspecto negativo do pré-milenista é que ele tende a fazer uma interpretação literal demais
do Apocalipse. Então a gente tem uma pergunta legítima que a gente pode fazer, que é a seguinte: se quase tudo no Apocalipse é simbólico, por que os 1000 anos São literais. são literais? Né? E essa é uma pergunta razoável. E o pessimismo do pré-milenista, às vezes, gera uma postura exagerada de passividade. Então, algumas pessoas, não todas, né, mas algumas pessoas pensam assim: por que a gente vai cuidar da natureza? Por que a gente vai se preocupar com a crise ecológica se Cristo vai voltar, vai destruir tudo e vai criar tudo do zero? É uma linha pré-milenismo, né? Então isso é negativo, porque isso acaba gerando um desinteresse pelo mundo, uma certa passividade. E o amilenismo é aquele que crê que não haverá um milênio, mas que o milênio é a era da igreja. O nome é ruim, né? Porque parece que não acredita que vai ter um milênio, né? Isso. Então, o amilenismo, ele crê que o milênio representa a era da igreja. Que nós estamos vivendo. Que ele já estaria acontecendo, né? Estamos vivendo. Isso, exatamente. Então, a primeira ressurreição lá de Apocalipse 20, ela seria uma ressurreição simbólica, uma ressurreição que se referiria, na verdade, ao estado intermediário, né? O estado intermediário por exemplo, nós cristãos cremos que no momento que nós morremos, nós estamos imediatamente com Cristo. E até a ressurreição acontecer, a gente fica naquilo que os teólogos chamam do estado intermediário. E não é um purgatório. E não é um purgatório. É bem diferente. Que não é um sono. Né? Você não fica dormindo. Você fica, como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, ele fala de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Então, a primeira ressurreição ela é interpretada de maneira simbólica e a segunda ressurreição é interpretada de maneira literal. E o amilenismo, ele entende, né, que o milênio ele tem muito a ver. Quando a gente estuda Apocalipse 20, né, talvez até seria interessante. Acho que dá para nós ler, né? São né? Só sobre o depois que morre ali. Acho que Jesus usa uma expressão de seio de Abraão. Seria esse mesmo lugar? Não. Poderia, a gente pode considerar como sendo uma referência também ao estado intermediário. Mas ainda não estaria no Novos Céus, Nova Terra, né? Outra situação, né? Pode ser conhecido também como o famoso reino, né? Reino de Jesus, né? Porque ele fala para o ladrão da cruz: ainda hoje estará comigo no meu reino. Isso aí. Mas é muito interessante se a gente ler Apocalipse 20, de 4 a 6. Aliás, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Alguém quer ler para nós? Francisco tem a voz mais bonita desse podcast. Nossa, né? Muito obrigado. 20 de 1 a 6. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário,
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Com ele os 1000 anos. Então vamos por partes aqui, ó. Apocalipse 23 diz que o diabo é solto por um pouco de tempo para enganar as nações e levá-las à guerra contra Cristo. E é muito interessante que, se a gente lê Apocalipse 19 a 21, diz assim: então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército, ou seja, contra Cristo. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, observa que Apocalipse 20, ele é a repetição da cena final, da batalha final de Apocalipse 19, de 19 a 21. Então, o Apocalipse 20 é a repetição de Apocalipse 19. E quando a gente olha Apocalipse 20, versículo 4, vi os tronos daqueles, vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esse versículo, se você olhar o contexto imediato, a preocupação de Apocalipse 20 é explicar a situação dos mártires. Então, o que aconteceu com os mártires? O que aconteceu com essas pessoas que morreram por causa da sua fidelidade a Jesus? Eles estão em segurança com Cristo no céu. Então, essa é a imagem que Apocalipse 20 nos apresenta. Aqueles que morreram por sua fidelidade ao Cordeiro estão com Cristo em segurança no céu. E aí, a gente pode dizer que o Apocalipse 20 ele é também a repetição de Apocalipse 7. Se você ler a segunda metade de Apocalipse 7, você vai ver uma situação muito parecida, né? Os amilenistas, né, já que a gente estava falando dos amilenistas, eles vão interpretar dessa forma, né? Isso. O Apocalipse não como sendo uma linha, né? Isso. Mas como verdades, são 7 verdades, se não me engano, repetidas, né? Uma coisa assim, mas são verdades repetidas, são paralelas, né? Em vários momentos, em vários capítulos, ele repete a mesma verdade, né? Então, como que é a hermenêutica amilenista? Ela não vê o Apocalipse como algo linear, mas como algo cíclico. Então, o Apocalipse, ele não é cronológico, mas ele é temático. Existem alguns temas principais que eles vão se repetindo. Vão sendo reforçados ou explicados. Isso. Então, uma coisa que nos ajuda a entender essa perspectiva é a seguinte. Quando tem a Copa do Mundo e a televisão mostra um gol, aquele mesmo gol ele é visto de diferentes lugares no estádio. Então você tem um drone que vai mostrar o gol de cima para baixo. Você tem uma câmera do lado direito que vai mostrar o gol daquela perspectiva. Uma dentro do gol que vai mostrar daquela perspectiva. Então o Apocalipse ele tem essa característica. Quando ele repete as cenas, ele está mostrando a mesma cena de um ângulo diferente. Às vezes, com alguma informação a mais, algum dado a mais. Mas a ideia é de que o Apocalipse são cenas que se repetem. Então, na visão amilenista, o Apocalipse 20 ele nada mais é
do que a repetição de Apocalipse 19, a repetição de Apocalipse 7 e, voltando para a essência, a era da igreja, então, seria o milênio. Sim. Você está falando uma tremenda besteira, mas provavelmente. É o que acontece em Gênesis 1 e 2, depois da criação, que ele dá um enfoque na criação do homem no 2, assim, tipo, Isso, essa repetição. Existem dois, a gente pode dizer que existem dois relatos da criação. Capítulo 1 dá uma ênfase, capítulo 2 dá outra ênfase, mas ele está falando da mesma coisa. A gente pode fazer, sim, esse paralelo. O amilenista, inclusive, vai ver eventos, por exemplo, né, a famosa marca da besta. Esse eu quero. Quero saber. Que, gente, não é o... É o código de barras. Não é o código de barras, Como que não é, cara? Não é o QR Code, não é o chip. Tá, mas não é o Elon Musk lá botando o chip na cabeça das pessoas? Não é, cara, não é isso. Tanto é que... uma mentira, não acredito. Mas eu acho que isso a gente brinca aqui. Sim. Mas é um assunto que está na cabeça da igreja. Sim. É tipo, alguém vai querer colocar uma coisa aqui e eu vou dizer que não. Mas além do Apocalipse, me parece algo muito intencional. De que a partir do momento que tu coloca a marca da besta na testa, ou se isso for literal, que é algo bem, eu estou abrindo mão. Porque ele vai contra a perseverança. Contra o permanecer. Sim. Né? Então é uma decisão de abandonar a Jesus, de abandonar o caminho e de seguir a besta. E parece ser algo muito claro que vai acontecer, não algo sutil do tipo, a gente vai colocar um negocinho aqui e mesmo se a gente acredita na posição de que isso vai acontecer, exatamente. Mas não me parece algo sutil do tipo, olha só, a partir de amanhã o nosso cartão de crédito vai ser no pulso. Eu não vou botar. Então tu vai passar na maquininha e vai fazer tuas compras com o teu pulso. Na verdade é o celular, né, que tá sempre na mão e na testa. Isso aí é a marca da besta. Talvez seja um sinal, o sinal na fronte ou na mão, seja uma coisa clara, explícita da negação de Cristo. Tá, mas e se eu disser para vocês que houve um período da história em que os cristãos, os primeiros cristãos, aqueles que seguiam a Cristo, acho que, não lembro qual foi o autor, se lembrar, fala aí, eles não podiam comprar, nem vender, nem fazer nada, a não ser que eles tivessem uma marcação que era feita na sua mão ou na sua testa. No primeiro século, se não me engano. Eu acho que é o... Quem que fala isso? O N.T. Wright? Eu acho que foi o N.T. Wright. Alguns gostam do N.T. Wright aqui, viu? Mas ele fala sobre isso. Ele fala que um período da história, por exemplo, e aí uma visão amilenista, isso já aconteceu. A marca da besta já aconteceu. Talvez pode acontecer no futuro, porque tem essa ideia de que... De ciclos, né? Mas que já aconteceu uma vez em que os cristãos precisavam ter a marca, senão eles não conseguiam comprar nem vender. No comércio. O comércio era assim, quem tinha aquela marca, eu não me lembro quem que era, talvez provavelmente o Império Romano, alguma coisa assim que fazia essa marca. Se eu estiver falando alguma besteira, pode corrigir nos comentários, né? Mas é do N.T. Wright. O N.T. Wright, para todos. Isso. Ele fala que isso aconteceu na história, né? Então, pode ser que seja no futuro, pode ser que seja no futuro, pode ser que seja no passado, mas só para quem está ouvindo entender que não é preto no branco, né? É bem cinza a questão, né, toda. Mas não fica apavorado. Eu já ouvi falar anos atrás que era o Windows, né? Porque o mouse ficava na mão direita e os canhotos estavam salvos, né? Mas o mouse ficava na mão direita e quando ligava o computador, a tela refletia na sua testa a imagem do Windows, né? Então, eu não sei porque era o Windows, porque não era um Eu olho iOS, pro Olavo agora, ele está apavorado com todas as bobagens que foram ditas aqui. Qual é Perdão, reverendo. Define a marca da besta para nós, Olavo. O que é? O pessoal tá ansioso, tão nervoso. Será que vai chegar amanhã? Eu posso botar um chip lá para fazer pagamento? Lembrando que aqui hoje nós estamos dando um panorama, né? Nós vamos fazer um programa só da marca da besta. Nós vamos ler em grego. Nós vamos lendo mais profundamente cada parte aí nos outros episódios, mas é bom. Então eu vou fazer uma visão panorâmica. Isso. Quando a gente fala da marca da besta, é claro que a gente está falando de Apocalipse 13. Isso. E Apocalipse 13
é um retrato do Império Romano, um retrato dos imperadores romanos. Essa besta que saía do mar pode ser entendido como o império ou como o próprio imperador. Posso fazer só um parênteses? Eu era criança, tinha aquela Bíblia pequenininha, azul, só do Novo Testamento. E quando às vezes eu abria e olhava, eu disse, meu Deus, cara, um dia eu vou estar na praia e essa besta vai surgir da água. E aí não tem o que fazer, entendeu? Desculpa de novo. Aí acabou. Vou lá. Aí acabou, caiu a casa. Inclusive, né, o mar ele simboliza o mal e o caos. Então o cristão não pode ir pra praia. Não é bem isso, não é bem essa ideia. Mas que em novos céus e nova terra não haverá mar. Mas o mar aí ele é símbolo do mal e do caos. Por isso que não haverá mar, não é algo literal. Podia facilitar e escrever com L, não com E ou com U, né? É com U seria. No interior de São Paulo, de mar. no interior de São Paulo, o pessoal não fala mal, fala mar. Fala mar. A minha avó, por exemplo, ela falava sol, ela falava sor. Marvado. Tem alguma relação ali. Mas Apocalipse 13 retrata o imperador romano exigindo lealdade absoluta, exigindo ser adorado como Deus. Inclusive, Domiciano, ele exigia ser adorado como Senhor e Deus. E foi o primeiro imperador romano que efetivamente exigiu adoração. Já havia uma tendência de endeusar os imperadores romanos, mas a coisa ficou feia mesmo a partir dele, né, e dos que vieram depois de Domiciano. E o que seria a marca da besta na testa, na mão? A testa representa a tua mente, a forma como você pensa, a forma como você, os seus valores, as suas crenças, a sua devoção. Isso seria simbolizado pela mente. A mão direita simbolizaria as suas ações. Então, o que o imperador exigia? Uma lealdade absoluta, que ele fosse adorado como Deus, que ele fosse obedecido, e você ter a marca da besta na testa, ter a marca da besta na mão, significava participar do culto ao imperador, lembrando, né, que em cada cidade importante do império você tinha um templo, você tinha vários templos, mas especialmente um templo dedicado ao imperador romano e à sua família. E os cristãos eles eram então convocados a queimar incenso perante a imagem do imperador, a participar de procissões em honra ao imperador. E nos templos muitas vezes tinham festas e os cristãos eram convidados a participar dessas festas. E todos aqueles então que eram leais a essa religião do império, vamos chamar assim, eles então eram poupados, eles eram protegidos, não acontecia nada com eles. Mas todos aqueles que se recusavam a fazer isso, eles começaram a ser vistos como problema, porque não são pessoas leais, porque são pessoas que podem ser perigosas, que podem querer talvez criar uma rebelião, né? Ou às vezes tinha uma praga numa cidade e as pessoas começavam a se questionar se o motivo daquela praga não eram aqueles tais cristãos que não adoram os nossos deuses, que não adoram o nosso imperador. Então os cristãos começaram a ser vistos dessa maneira. E quando eles eram perseguidos, quando eles eram presos, a ideia, né, você não poderia comprar, você não poderia vender, ou seja, você não poderia ter uma vida normal porque você não se alinhou no culto ao imperador. Agora, é importante que se diga que isso, como nós já falamos no início, né, Apocalipse 13, ele não está relegado ao passado. Sim. Porque hoje nós temos regimes totalitários. Hoje, dependendo da empresa onde você trabalha, o dono da empresa, o seu chefe, vai pedir que você faça coisas
que vão te levar a ser desleal a Cristo. E se você disser, não vou fazer, você vai ser demitido. Então, o Apocalipse 13, ele tem sim essa dimensão histórica passada do Império Romano, mas veja como essa mesma condição ela se repete ao longo da história e até os dias de hoje em menor ou maior grau. Então, basicamente, em linhas gerais, eu posso estar completamente errado, né? Porque estamos falando do Apocalipse, mas eu acho que em algum sentido faz, se a gente considerar o contexto histórico e o que aconteceu com os primeiros cristãos. Então pode usar o chip NFC para fazer pagamentos tranquilamente, não tem problema nenhum. Desde que isso... Eu não vou usar. Vá que a gente está errado. Vá. A grande questão é que não é... Eu acho que a grande questão é que não é só a marca, mas é o porquê que essa marca é colocada. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, assim, a pessoa deveria adorar o imperador, deveria fazer algumas coisas que vão contra o que a Bíblia, a palavra ensina, o que Deus exige de nós. E para fazer tudo isso, para poder fazer tudo isso, ela tinha a marca. Então, não é a marca em si. E aí eu perco a salvação ou sou, sei lá, o que acontece comigo, né? Mas é o porquê que eu vou fazer isso. Então, a gente deveria se preocupar muito mais em obedecer e ser fiel do que com a marca em si, né? Porque a marca vai ser quase uma consequência dessa distorção de quem é Deus, né? Porque o imperador naquele momento, ou seja, no futuro, alguém dizer eu sou Deus, todo mundo tem que me adorar e tem que usar o chip, porque isso vai identificar aqueles que me adoram. Aí é uma outra coisa, né? Então... É legal pensar que não é uma pegadinha. Isso, né? Isso. Não será uma pegadinha ao longo da história. Quando de repente... Puxa, tu fez uma tatuagem na testa. Acho que vai ser algo... Se for, né, uma coisa visual, ou se for alguma coisa... Não vai ser uma coisa imposta. Acho que as pessoas vão querer ter, vamos botar assim, essa marca, se for alguma coisa literal de ser aplicada, né? As pessoas que não vão querer realmente, né, dar a Cristo aquilo que ele merece, né? Se as pessoas adoravam lá o imperador, os que não eram cristãos, porque eles achavam realmente que ele era um deus. E tinham benefícios. Né? E eles tinham benefícios, né? Então... fujam do chip de Elon Musk. Isso, mas nós vamos fazer um episódio, né, mais específico a respeito disso também. E a gente precisa falar ainda sobre uma questão mais geral também de Apocalipse, que são os números, né? Porque quando a gente vai ler Apocalipse, nós vamos perceber que há alguns números ali que se repetem, né? 144.000, 7... e não é 24, cabalístico, né? Hã? E não é nada de cabala, gente. Não é numerologia. Não é numerologia. 3,5, 1.260 dias. Isso, a gente fica meio perdido, né? Então, Um tempo e metade de um tempo. Isso. E aí nós temos que entender o que esses números significam em Apocalipse, mas, de novo, por que esses números são tidos como simbologia? Porque se for uma interpretação literal desses números, eles não fazem muito sentido. Então a gente precisa, por exemplo, no início ali a gente vê os 7 Espíritos de Deus, né? O número 7 se repete várias vezes, né? Então a gente precisa entender o que é essa numerologia aí, né? Em Apocalipse, não numerologia no sentido místico, né? Mas o que se significa cada número. E o Olavo, inclusive, comentou com a gente que algum autor aí que ele tinha lido tinha uma tabelinha, né? Então, por favor, porque o que eu tenho aqui é em forma de texto, e ontem a gente leu e confundiu mais. Se você acredita que é tudo literal, tem uma página no Instagram que ela faz imagens de inteligência artificial de como seria um anjo com 7 chifres, 10 chifres e 7 cabeças. O cara joga o texto do Apocalipse lá e a inteligência artificial cria imagem, assim, cara, é fantástico, sinistro. Mas enfim, esses números aí, a tabelinha, por favor, 1 significa tal, é isso, né? E que significa o quê? Pelo menos eu tenho uma aqui que é isso, 1 significa tal coisa, o 2 é tal coisa, o 3 é tal coisa. Falando assim, do número 6, por exemplo, o número 6, de onde veio o 666, ele seria o símbolo da humanidade, o símbolo da imperfeição. Porque o número 7 é o número que simboliza Deus, que simboliza a perfeição. Tanto é que fala
dos 7 Espíritos de Deus, né? Geralmente no Apocalipse de ouro. Isso, né? Geralmente em Apocalipse o 7 está associado à perfeição. O 6 está associado à imperfeição. Os 144.000, ele é um retrato pelo contexto onde ele é citado, ele é um retrato do povo de Deus de modo geral. Então, os 144.000 não é uma elite espiritual de cristãos, né, que vai ter algum tipo de privilégio. Eu acho que ali entra até uma dúvida, porque essas percepções e essas diferentes leituras, elas fazem, em algum momento, esses 144.000, uma divisão entre a igreja e o povo de Israel. E, tipo, que Deus, em algum momento, vai tratar particularmente com Israel. Se tu for coisas, dispensacionalista. E depois a igreja. O que tu acha? Eu entendo os 144.000 como a totalidade do povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, Israel, no Novo Testamento, a igreja, mas não como duas entidades estanques, né, totalmente separadas, mas a totalidade do povo de Deus. Que, tipo, fomos enxertados e somos o mesmo povo. Aliancista, né? Isso aí, 144.000. Incluindo, falando no total do povo, não separando a igreja de agora e Israel. Não, todo mundo. Todo mundo, geral. Parelho. Só 144.000 pessoas serão salvas, então. Eu também lia isso e disse, meu Deus, eu tenho que estar no meio de 144. É pouco, né? É pouco, é louco. Né? Aí começa Pensa em toda a história da humanidade, já preencheu isso aí. Aí você começa a ler a história da igreja, a história de missões, você entra em pânico. Fala assim, eu não vou dar. Perdi. Nasci no tempo errado, não tem, já é. Mas tem um livro do Michael Gorman, chamado Lendo Apocalipse com Responsabilidade, da Thomas Nelson, que ele tem uma tabelinha em que ele fala que, por exemplo, meio, né, um terço seria o intervalo de tempo definido, não necessariamente literal, mas um intervalo de tempo, né? Então, essa medida ela é usada, por exemplo, em Apocalipse 8:1, quando fala do silêncio, depois das cenas de destruição, em Apocalipse 8 também, Apocalipse 9, Apocalipse 12. O número 3 se refere a um grupo definido. Então, por exemplo, João fala de 3 anjos, 3 pragas, etc. O número 3 também está associado à divindade ou à falsa divindade. 3,5 seria um tempo limitado também, né? E teria também o sentido de meia plenitude, porque é metade de 7. Número 4 significa universalidade, especialmente dentro da criação. Então ele cita aqui os textos que falam das criaturas viventes no céu. Número 6, que nós já falamos, imperfeição, falsa divindade. Número 7, plenitude, perfeição. Número 12 também, a plenitude do povo de Deus, tribos ou apóstolos, etc. Isso aqui é o Michael Gorman. Aqui da tabela dele. O Simon Kistemacher, não sei nem se é assim que se fala, ele fala, além desse que tu falou, Lava, ele diz que o número 2 é um número de pessoas necessárias para validar um testemunho diante de um tribunal da lei, né, no Antigo Testamento, tanto que ele cita lá quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2, né, e que aqui também representa isso, é um testemunho válido, por isso são 2 testemunhas, né. Acho que só dos que tu falou ali... o 3 descreve o Deus Trino, né? E eu acho que também ali a parte do 3, a gente tem depois na parte do mal, né? São 3 partes também, né? A besta, o anticristo e o falso profeta, né? Talvez o mal tentando copiar. Isso. Por isso que é o 666, né? Então a gente tem essa numerologia, mas é importante por que tudo isso? Talvez está pensando quem está ouvindo agora, né? Por que esse exercício todo, essa ginástica toda com os números? Porque se vai interpretar literalmente os 7 Espíritos de Deus, por exemplo, não tem um sentido, né? Assim, literalmente. Então tem que entender o que os 7 significavam naquele contexto, para quem estava escrevendo e para quem ia ler
para fazer sentido, né, o que João está escrevendo ali. Então, por isso esse exercício todo de saber o que cada número significa. É que é legal a gente relembrar do que você falou no início, de ser uma literatura apocalíptica, de ter um formato e uma forma de se interpretar também. E tem as características próprias, né? Sim, sim. Mas nós vamos entrar nos próximos episódios, né, mais a fundo nessas questões todas. E a gente tem ainda 7 selos, 7 trombetas, 7 Tem os querubins. Uma das dúvidas que eu anotei, né, também a questão das 7 igrejas, né, a gente pode falar depois das cartas que foram enviadas a elas, se tem algum propósito de ter sido essas mesmas 7, ou se elas são igrejas de maior destaque, não sei se a gente pode entrar agora, ou também podemos entrar num outro episódio. Tem bastante coisa. Tem tanto assunto aí. O Olavo vai ter que tomar até um copo d'água para responder depois. A pergunta que nós queremos fazer é a seguinte: tu acha que há a possibilidade de, assim como os fariseus estavam todos errados a respeito do Messias, nós todos estarmos errados a respeito do Apocalipse? Eu acho que não. Eu acho que Deus não teria nos dado um livro e se tornasse um livro completamente fechado para nós, selado para nós. Eu creio que nós devemos ter a humildade de reconhecer que, ainda que pela graça de Deus, nós adotemos uma corrente de interpretação, uma linha de interpretação que seja adequada, que seja, em linhas gerais, uma linha consistente no Apocalipse. Mesmo que a gente adote uma linha consistente, a gente precisa ter muita humildade de entender que talvez 30%, 40%, 50% das nossas conclusões não estejam corretas. Então a gente não pode ser dogmático, a gente não pode achar que encontramos a chave hermenêutica que vai explicar o Apocalipse. Não precisa brigar, discutir. Não precisa brigar. O Apocalipse é uma daquelas situações em que nós cristãos podemos concordar em discordar. Porém, eu acho que isso é bem importante. Todos nós podemos concordar com algumas coisas em Apocalipse, independente se você é milenista, pré-milenista, pós-milenista. Por exemplo, o Apocalipse trata da vitória do Cordeiro. Tanto da vitória da cruz, quanto da vitória final na sua segunda vinda. Isso é ponto pacífico. A segurança da igreja. Que a igreja, ela está protegida e segura com Cristo. Mesmo aquela igreja que representa os mártires. Eu acho que esse é um ponto que muitas vezes a gente enfatiza pouco, mas o Apocalipse enfatiza bastante. Ele fala bastante dos mártires. Os mártires, eles são personagens muito importantes nesse livro. E o que o Apocalipse está dizendo é que mesmo aqueles nossos irmãos que morreram por causa de Jesus e que aparentemente sofreram o pior que alguém poderia sofrer, que essas pessoas estão bem. Essas pessoas estão seguras, reinando com Cristo. E que valeu a pena. E que valeu a pena. E valeu a pena você não adorar a besta. Valeu a pena você estar disposto a sofrer até o martírio. Terceiro ponto, então, primeiro, a vitória do Cordeiro. Segundo, a segurança da igreja. Terceiro, o julgamento e a vitória sobre o mal. Então, a gente falou que o mundo está piorando, né? A gente entra em qualquer portal aí da internet e as notícias são horríveis. Todo o mal será julgado um dia. E o diabo, o pecado, a morte serão destruídos. Isso todos nós podemos concordar. Novos céus e nova terra, né? Aqui a gente fala da esperança cristã, e por esperança cristã a gente pode incluir tanto o julgamento e a destruição do mal, quanto o estabelecimento de novos céus e nova terra. Nós teremos corpos ressurretos, nós teremos uma vida plena com Deus.
E, por último, o chamado para permanecer fiel. Independente se a gente é milenista, pós-milenista, pré-milenista, todos nós vamos concordar que, seja qual for a circunstância que a gente venha enfrentar no presente e no futuro, nosso chamado é um chamado para a adoração de Cristo como Senhor das nossas vidas e uma fidelidade total a Ele. Eu acho que isso é bem importante porque, no meio de tantas coisas que a gente não concorda, que as pessoas não concordam, tantas interpretações diferentes, eu acho que esses temas que eu mencionei aqui são temas comuns que todos nós podemos concordar. Muito bom, muito bom. Concordamos e amém. Muito bem, gente. Eu acho que a gente pode ir caminhando aqui para o encerramento. E aí eu gostaria de que cada um aí fizesse as considerações finais, falasse onde seguir nas redes sociais. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, né, no @SolamentPodcast. Ficou craque nisso. Ficou craque, né? Agora esqueci no começo, agora já sabemos. Então, assim, considerações finais, aonde seguir aí, onde encontrar nas redes sociais, talvez alguma dica de leitura, enfim, né? Eu posso até começar enquanto os senhores vão pensando aí a respeito. Como dissemos, nós vamos manter essa série, não sabemos nem quantos episódios vão ser, porque assunto é o que não falta a respeito do fim dos tempos, de Apocalipse, enfim. Esperamos outras vezes o Olavo retornar aqui para estar com a gente falando a respeito... Vai ser sócio. De Apocalipse, ser sócio. Membro premium do podcast. E eu gostaria de indicar a leitura da Bíblia, né? O cara roubou a minha indicação, cara. Leia a Bíblia, né? Por começo, mas também eu acho que é importante, principalmente em Apocalipse, ter uma pluralidade de apoio, né? Então, assim, como nós comentamos aqui, há diversas posições, várias correntes. Leia os comentários bíblicos, leiam, claro, de qualidade, né? Alguns que a gente vai indicar, inclusive, aí no nosso Instagram também. Mas primeiro leia, né, o Apocalipse com essa postura de reverência, de adoração, de humildade. E também procure alguns comentários, né? Nós usamos aqui diversos comentários diferentes. Um que eu considero muito bom nesse sentido é o do Hernanes Dias Lopes. Não ganho nada para fazer propaganda, né? Não, mas ele vai vir aqui. E, enfim, mas sei que tem outros aí que vocês vão indicar e que a minha oração, meu desejo é que fique essa memória de que nós precisamos lembrar constantemente do Apocalipse, para onde estamos indo, para onde estamos caminhando, que há um Deus que governa a história, que tem as rédeas nas suas mãos da história e que um dia voltará de forma gloriosa para nos buscar e estaremos eternamente com esse Deus onde não haverá mais pecado, não haverá choro, nem tristeza, e que será um dia muito, muito glorioso e uma felicidade eterna, né? Então que isso enche os nossos corações de esperança, né? Assim, não sei o momento em que está ouvindo isso, talvez um momento difícil da vida, dificuldade no trabalho, brigou com a esposa, sei lá, né? Lembra disso que vai fazer toda a diferença aí no teu dia a dia. Depois dessas considerações do Francisco, eu não tenho nada a acrescentar, né? Mas eu acho que é isso, né? Ler a Bíblia, ela realmente, né, de capa a capa, para te conseguir entender e ver que ela não pode ser tirada de contexto, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, caro ouvinte, não leia apenas o Apocalipse, não leia apenas Salmos, não leia apenas Mateus, Marcos. Leia ela inteira, vai fazer com certeza muita diferença na tua vida. Leia os livros do nosso reverendo Olavo, vai estar aqui na descrição do nosso podcast, e não deixe de compartilhar aí com os seus amigos para que a gente possa trazer mais pessoas aqui. Queridos, acho que foi bem esse episódio. A gente exigiu ler o livro inteiro, ler alguns comentários, e foi muito bom relembrar, perceber algumas coisas, dentre elas que, assim como de toda a Bíblia, Jesus é o centro de Apocalipse também. Amém. De que há um cordeiro que venceu a morte, que é digno de abrir os selos, e que a vitória já está decretada. Então, leia Apocalipse com essas percepções que a gente passou, que são comuns a todas as posições,
de que seremos julgados, de que Cristo Jesus já venceu, de que é Ele que nos sustenta. Persevere nas suas provações e nas dificuldades do dia a dia, porque vale a pena. Tem algo que vale a pena. É a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Para indicar, talvez, o Foco e Desenvolvimento, do Carlos Oswaldo, ele tem uma visão dispensacionalista, né? Ele até foi um dos ícones do dispensacionalismo no Brasil, mas ele traz todas as percepções, traz todas as visões. Apesar disso, não. Apesar de ele apresenta todas, então é legal de ver também. E eu li também Apocalipse para Todos, do N.T. Wright. Tem algumas coisas que são ótimas também, algumas posições e algumas ideias legais. Poucas, mas tem. Mas tem que ler com critério. Todos esses tem que ler com critério, porque a gente também tem que, como o Lucas falou, entender a Bíblia como um todo, entender que é Cristo Jesus o centro de todas as coisas e tomar as nossas posições conforme a nossa leitura bíblica como um todo também. Mas obrigado, pessoal, obrigado, Olavo, por ter vindo. Foi com certeza um momento muito enriquecedor e um episódio que nos ajudou também, tendo que ler esse desafio de ler Apocalipse, de entender algumas coisas a mais também. Eu acho que o meu Instagram é OlavoJRD, mas eu não tenho certeza. Esse negócio de coisas que fala, eu acho. Eu acho. Mas assim, gente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do podcast e dizer que foi muito edificante e muito divertido estar aqui com vocês. Muito legal mesmo. E eu queria indicar, o Christian, vocês já mencionaram alguns livros, né? Mas eu queria dizer o seguinte: não se sintam intimidados em estudar o Apocalipse. Isso é verdade. Eu acho que a gente não pode se aproximar do Apocalipse com pressa, afoitos, querendo entender tudo e querendo identificar eventos contemporâneos no livro de Apocalipse. Eu acho que a gente tem que se aproximar de Apocalipse de uma forma diferente. Eu acho que a gente precisa estudar sem pressa, pesquisar, né, ler vários autores, como vocês disseram, mas realmente se eu posso dar um incentivo para você que está nos ouvindo, é o de não se sentir intimidado, né, mas perseverar lendo e estudando o Apocalipse e mantendo essa perspectiva de adoração, de fidelidade, de obediência, que eu acho que esse é o cerne do Apocalipse, de esperança e tornar o Apocalipse algo que nos torne mais devotos, mais obedientes a Deus, mais apaixonados por Cristo. Hoje em dia, graças a Deus, tem vários livros sendo publicados no Brasil. Tem a Teologia do Livro do Apocalipse, do Richard Bauckham. Tem o Lendo Apocalipse com Responsabilidade, do Michael Gorman. E tem 2 livros que eles não são especificamente sobre Apocalipse, mas que eu queria recomendar. Um deles é O Incomparável Cristo, do John Stott, que é um livro que na 4ª parte ele fala sobre o Cristo eterno. E é um pequeno comentário sobre o livro de Apocalipse. É praticamente um mini comentário de Apocalipse. O Incomparável Cristo. O livro todo é bom, mas essa última parte tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E, para terminar, o Entendes o que Lês, do Gordon Fee e do Douglas Stewart. Ele é um livro que fala sobre gêneros literários, como você interpreta diferentes gêneros literários. E ele tem um capítulo específico sobre o Apocalipse, que é muito bom. Então, se você quiser também estudar um pouquinho sobre a hermenêutica do Apocalipse, Entendes o que Lês é um bom lugar para começar. Inclusive foi o livro que nós sorteamos, que a Wendy ganhou. Parabéns, Wendy. Então, quer participar de sorteio de livro, tem que seguir a gente lá no @Solamento Podcast também, senão vai perder esses sorteios, né? Gente, Olavo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Volte outras vezes. Pelo empréstimo de toda a sua sapiência a esse humilde podcast.
E obrigado também aos que estão sempre aqui. Não precisa agradecer muito, né? Sempre. Voltaremos com mais Apocalipse, mais episódios sobre outros assuntos. Tem muita coisa sobre isso para falar ainda. Então nos vemos aí nos próximos episódios. Muito obrigado pela sua paciência. Até aqui, que Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio. Valeu. Abraço. Eu não vou botar chip nenhum. Fomos macetados pelo Apocalipse.